e um pouco de tratamento antibiótico empírico, né? Vamos dar antibiótico, alguém vai dizer, não pode dar antibiótico, porque é um vírus, né? Esse é um raciocínio mais simples, assim, mais cartesiano, né? A gente, não, é um vírus, não pode dar antibiótico, não vamos dar antibiótico nunca. Nem sempre, nem nunca, né? Talvez a gente tenha que chegar num meio termo em relação a isso, né? Nem dizer que está tudo liberado, né? Mas nem também proibir de se usar antibiótico quando houver outros elementos que possam corroborar a ideia de que o paciente pode ter uma co-infecção mesmo na apresentação. Essa é uma revisão sistemática bem interessante publicada no CID há uns 2 meses, que mostra uma taxa de co-infecção em torno de 8%. Eles revisaram aí mais de 1.000 papers e abstracts publicados ao longo do ano de 2020, encontraram co-infecção em 8%, e mesmo assim esse dado ele é bem difícil de acreditar, porque a metodologia dos estudos descrevendo isso é bem pobre. Mas, vejam bem, o uso de antibiótico terapia de amplo espectro na apresentação do paciente com COVID, ela se dá em 72% dos pacientes. Então, assim, ninguém aqui vai dizer que não tem que usar antibiótico nunca, né? Nunca, de jeito nenhum, é um absurdo usar. Não, eventualmente a gente vai ter pacientes que a gente vai ter alguns fatores de risco a considerar e a gente pode pensar em um tratamento inicial, né, precoce, empírico, nesses pacientes, porque se existe uma possibilidade de etiologia bacteriana, bom, a gente deve dentro da ideia de tratar o mais precocemente possível, é melhor a gente tratar e retirar o antibiótico logo depois do que deixar de tratar o doente. Mas, daí ao extremo de 72% dos pacientes receberem antibiótico terapia de amplo espectro na apresentação, me parece que é jogar o pêndulo exageradamente para o outro lado. Então, com isso, as recomendações das sociedades científicas, da IDSA, que é a principal sociedade de doenças infecciosas americana, é de que a gente não tem elementos que justifiquem utilizar antibiótico terapia de amplo espectro sempre para todo mundo. Lá no nosso grupo, a gente publicou no ISH, recentemente, uma comparação entre as coortes COVID e não COVID, e o consumo de antimicrobiano, e as diferenças em consumo, elas são absurdas, né? Elas chegam, por exemplo, para o uso de azitromicina, que, claro, alguém vai argumentar que estava indicado inicialmente, ou as pessoas sugeriam inicialmente usar nos pacientes com COVID, mas paciente com infecção respiratória, né, com COVID versus não COVID, uma diferença de mais de 2.000% no uso de azitromicina. Então, isso é só um exemplo de que talvez, né, a gente esteja pesando demais a mão inicialmente nesses pacientes, o que não quer dizer que as infecções secundárias não têm que ser tratadas, o que não quer dizer que alguns poucos pacientes eventualmente selecionados não possam até se beneficiar.